Disse que Hollow Creek nunca apareceu nos mapas. Ficava ao norte da estrada principal que ligava Salem a Andover, escondida entre colinas cobertas por carvalhos e névoa. Uma vila pequena, esquecida pelo tempo e pelos homens, como se tivesse nascido da floresta, e a floresta nunca a tivesse deixado de fato. Em 1692, no auge dos julgamentos em Salem, poucas eram as pessoas que ousavam sair à noite. Os sinos das igrejas tocavam com o vento, e o nome de Deus era mais sussurrado do que proclamado. Era um tempo de medo, de desconfiança, de olhos lançados com mais pressa do que palavras. Mas Hollow Creek era diferente. Ali, o medo tinha outro. Começou com o desaparecimento de Elias Carter, um lenhador silencioso, homem forte, dado a longos silêncios e ao trabalho solitário nas margens da floresta. Num dia qualquer, ele simplesmente não voltou para casa. A mulher, Margaret, procurou por ele por 2 dias, sem sucesso. No terceiro, encontrou apenas o machado cravado no tronco de uma árvore, onde marcas estranhas haviam sido entalhadas. Marcas curvas, circulares, como se as lâminas tivessem dançado com fúria. Ao lado do machado, um feixe de cabelo humano, preso com uma fita vermelha. A vila se calou. Não se falou em bruxaria. Ainda não. Mas os olhos passaram a evitar os cantos escuros, e as crianças foram proibidas de brincar ao entardecer. Foi então que surgiram os sussurros. Ninguém sabia de onde vinham. Alguns diziam ouvir à noite sons vindos da mata, perto do riacho, vozes femininas, chorosas, outras vezes cantando uma melodia incompreensível. E sempre ao luar. No final daquela semana, a filha do pastor, Rebecca Hale, foi encontrada à beira do riacho. Estava viva, mas catatônica. Os olhos abertos, fixos, e nos lábios, algo repetido em murmúrio. Ela voltou, ela voltou, ela voltou. Quem? Ninguém sabia. Mas Margaret Carter sabia. Ela desenterrou um livro do sótão da sua casa naquela mesma noite. Um livro antigo, escrito à mão, com páginas amareladas e palavras que pareciam tremular mesmo no papel. Era o diário de sua avó, Lydia, morta fazia mais de 20 anos, que falava de uma mulher chamada Agatha Red. Agatha, dizia o diário, não era de Hollow Creek, mas Hollow Creek era dela. Pouco se sabia sobre Agatha Red. Nos registros oficiais, que eram poucos e espalhados, seu nome aparecia uma única vez, em uma acusação datada de 1658, quase 35 anos antes dos eventos de Salem. Acusada de bruxaria por enfeitiçar a terra, corromper o leite das vacas e perturbar o sono dos homens justos. Foi julgada, mas nunca condenada. Na verdade, não se sabia como o julgamento terminara. Apenas que dias depois, o pastor local e 2 membros do júri haviam desaparecido. E Agatha também. Diziam que o céu ficou vermelho naquela semana, que os cães uivaram em silêncio e que os corvos fizeram ninho nas chaminés das casas. Margaret, folheando o diário da avó Lydia à luz de vela, tremia enquanto lia. Ela veio do norte sem nome nem passado. Trazia ervas no avental e olhos que não piscavam. Dormia ao relento, mas o frio não a tocava. Quando ela falava, as folhas paravam de se mover, e os homens esqueciam o nome de Deus. Mais adiante, havia algo ainda pior. Agatha não morreu. Ela foi silenciada. Margaret fechou o livro com as mãos trêmulas. Sentia que o nome de Agatha não devia mais ser dito, que invocava mais do que lembranças. Na manhã seguinte, o poço da vila estava seco. O riachinho que sempre corria ao lado da igreja estava negro como tinta. Nenhum animal foi visto. E na floresta, onde antes se ouvia o canto dos grilos, havia agora apenas um silêncio pulsante. Um silêncio que parecia escutar. O pastor Hale, pai de Rebecca, decidiu convocar um jejum coletivo e então organizou uma patrulha. Iria até o coração da mata, até o velho moinho abandonado, onde se dizia que Agatha fora vista pela última vez. Com ele foram 5 homens. Um deles era Thomas Weaver, ferreiro e cético, conhecido por rir das superstições. Eles entraram na floresta ao entardecer, e apenas Thomas voltou, mas não era mais o mesmo. Coberto de lama, com os olhos arregalados e os pés descalços,
Thomas andava como se não reconhecesse a própria pele. Levava nas mãos algo embrulhado num pano, uma fita vermelha encharcada de sangue e um cacho de cabelo grisalho. Eles dançavam, repetia ele com voz rouca. Dançavam em volta da fogueira, sem sombra, sem sombra. Foi levado para o celeiro, onde foi amarrado. Durante a noite, gritou em línguas antigas, até morder a própria língua e silenciar. Na manhã seguinte, havia apenas cinzas no celeiro. Ninguém soube explicar, mas todos sabiam. Agatha Red havia sido lembrada, e algo antigo havia despertado. Depois da morte de Thomas Weaver, ou do que quer que tenha acontecido com ele, Hollow Creek não foi mais a mesma. As missas deixaram de ser realizadas, o sino da igreja ficou silencioso, e as janelas passaram a ser tapadas com tábuas cruzadas, como se a própria luz fosse algo a temer. Margaret Carter, que até então era tida como uma mulher simples, começou a ser vista com outros olhos. Era viúva, agora. E a vila precisava de alguém a quem culpar. Não tardou para que olhares se tornassem acusações, e as acusações se tornassem ameaças. Mas Margaret não fugiu. Em vez disso, saiu de casa na madrugada do quarto dia após o desaparecimento da patrulha. Levava consigo o diário da avó Lídia, uma lanterna, e algo embrulhado em tecido preto. Seguiu em direção à floresta, ignorando os avisos e a neblina que parecia mais densa do que nunca. Na beira do riacho, ela encontrou a árvore. Era uma faia, antiga, maior do que qualquer outra na região. Na casca, entre veios retorcidos, havia entalhado um nome, A-Red, e abaixo dele, o símbolo de um olho fechado dentro de um círculo. Margaret se ajoelhou ali e começou a sussurrar. Ninguém ouviu o que ela disse, mas ao amanhecer, uma criança da vila, Caleb, de 8 anos, foi encontrada na soleira da igreja. Trazia nas mãos um medalhão antigo, de prata escurecida, com o mesmo símbolo, o olho fechado. Disse que uma mulher o havia entregue, e que ela sorria como a mãe dele sorria quando ele era bebê. Mas Caleb jamais conheceu a mãe. Ela morrera no parto. Ninguém ousou perguntar mais nada. Na noite seguinte, o juiz local, Jonathan Bell, chegou à vila vindo de Andover. Trazia consigo homens armados, jurando restabelecer a ordem. Disse que a febre de bruxaria havia se espalhado como peste e que seria contida pela força, se necessário. Convocou uma reunião no centro da vila. Margaret Carter foi amarrada numa estaca. Não resistiu. O juiz recitou passagens da Escritura. Acusou-a de heresia, feitiçaria, pacto carnal com forças não nomeáveis. Apontou o medalhão como objeto de ligação com o inferno. Foi quando Margaret, com a voz serena, olhou para todos e disse: "Vocês a chamaram." Ela apenas atendeu. Em seguida, ergueu o rosto e começou a rir. Mas não era um riso comum. Era uma risada antiga. Um som que parecia ecoar do fundo da terra. Algo entre um canto e um pranto. O fogo foi ateado. As chamas cresceram, mas antes que a madeira pegasse completamente, o céu escureceu como se fosse noite total. Uma rajada de vento soprou com força absurda. As tochas apagaram. Os homens caíram de joelhos. E Margaret não estava mais ali. A estaca queimava sozinha. Nath. Manhã seguinte, todos os galhos da grande faia estavam voltados para o chão. A árvore parecia chorar resina escura. E no riacho, o nome de Margaret Carter agora estava entalhado na pedra da margem, junto ao de Agatha Red. Após o desaparecimento de Margaret, a vila mergulhou em um tipo de medo que não fazia barulho. As portas não batiam mais com o vento. Eram cravadas com cruzes por dentro. Os homens deixaram de sair antes do sol nascer. E as mulheres deixaram de cantar. Mas o silêncio não impediu os sussurros. Eles voltaram. Mais frequentes, mais próximos. Agora ouvia-se dentro das casas, debaixo das camas, nas vigas do telhado. 5 famílias abandonaram Hollow Creek em uma só noite, carregando apenas o que podiam empurrar em carroças. Nenhuma delas chegou ao destino. Disse que a estrada sumiu, como se a vila tivesse deixado de existir para o mundo.
Na casa paroquial, o velho pastor Hale, cuja filha continuava em estado catatônico, convocou uma última reunião. Poucos compareceram. Entre eles estavam Sarah Jennings, parteira da vila, o jovem aprendiz de escriba, Nathaniel Crowe, e o próprio juiz Bell, agora profundamente abatido. O plano era simples: encontrar o coração da influência. Um objeto, uma pessoa, um lugar, algo que pudesse ser destruído. Sarah sugeriu procurar no antigo altar da floresta, do qual falava o diário de Lydia. Segundo o relato, era onde Agatha Red costumava realizar orações invertidas, cerimônias não para pedir, mas para dar, para oferecer. Na noite seguinte, o grupo de 4 partiu. Atravessaram a neblina espessa da trilha, seguindo a luz bruxuleante das lanternas. No centro de uma clareira onde o som dos próprios passos parecia desaparecer, encontraram as ruínas de um altar de pedra. Ao redor, 5 suportes de ferro, como os de velas de cerimônia. 4 deles com restos de cera negra. O 5º, vazio. Sobre a pedra, o medalhão de Margaret, agora partido ao meio. Nathaniel se aproximou para tocar, mas Sarah o impediu. Disse que algo ainda respirava ali. Foi então que Rebecca Hale apareceu, sozinha, de vestido branco, os pés descalços e o olhar vago. Ela quer a 5ª vela. Disse, em voz estranhamente calma. Precisa da última luz. O grupo hesitou, mas o juiz Bell, que tremia feito uma criança, gritou: Acabaremos com isso! Agora! Ele puxou uma das tochas e a lançou sobre o altar. Um som como o de carne rasgando veio da pedra. Um fedor quente, de podridão e ferro. E então, os gritos começaram, mas não de fora. Vieram de dentro da terra. O chão tremeu. Os 5 suportes de vela começaram a ranger, e no céu, acima das árvores, um círculo de sombras se formou. Rebecca caiu de joelhos, os olhos agora negros. Nathaniel correu até ela, mas não chegou. O juiz Bell foi puxado por raízes que brotaram da terra, como mãos famintas. A única que não fugiu foi Sarah Jennings. Ela ficou ali, ajoelhada diante da pedra, murmurando algo. Um nome. Sempre o mesmo. Agatha. A escuridão engoliu a clareira. Na manhã seguinte, o altar havia desaparecido. E na praça da vila, uma vela negra ardia sozinha. Cravada no chão, ainda queimando, mesmo com o vento, era a 5ª. Ao longo dos dias seguintes, Hollow Creek tornou-se um lugar esquecido. Os mapas começaram a omitir seu nome. As trilhas se fechavam sozinhas. Os animais se recusavam a pastar perto das suas fronteiras. E as poucas pessoas que ainda respiravam ali, viviam como fantasmas. Rebecca Hale não falava mais. Ficava sentada, dia e noite, na porta da igreja, de olhos fixos na floresta, como se esperasse por alguém, ou por algo. O nome Agatha passou a ser um tabu absoluto. Dizê-lo era como assinar uma sentença. A última vez em que o juiz Bell foi visto, ele vagava nu pelo cemitério, tentando cavar a terra com as próprias mãos. Morreu de frio, ou medo, antes que conseguissem impedir. Já Nathaniel Crowe deixou escritos em papéis soltos, escondidos sob o assoalho da escola da vila, onde passava seus dias copiando trechos da Bíblia e riscando versículos inteiros, como se quisesse apagar a própria fé. Um dos últimos bilhetes dizia: ela não era o mal, ela era o eco do mal, uma voz que repete aquilo que o mundo já esqueceu. Nós não a criamos, mas a acordamos. E agora, ela canta. O inverno chegou cedo aquele ano. A neve caiu antes de outubro, cobrindo as sepulturas e as janelas tapadas. E numa madrugada densa, Margaret Carter apareceu novamente. Não andava. Deslizava. O vestido estava limpo. Os olhos, calmos. Trazia consigo um livro, o diário da avó Lydia, e uma pequena caixa de madeira escura. Foi até a casa paroquial. Lá dentro, Rebecca Hale, ainda imóvel, pareceu reconhecê-la. Margaret se ajoelhou diante dela e abriu a caixa. Dentro, havia uma fita vermelha, um pequeno espelho e uma vela, a sexta. Margaret sussurrou algo no ouvido da menina. Depois, tocou sua testa com 2 dedos
e desapareceu sem deixar rastros, nem pegadas na neve. Na manhã seguinte, Rebecca falava novamente, mas sua voz era outra. Dizia frases incompletas, mencionava nomes de pessoas que nunca estiveram na vila e falava de um lugar onde as árvores cantavam e as pedras choravam. Mas o mais estranho foi o que disse para o novo pastor, enviado meses depois por Salem para retomar os cultos cristãos. O que vocês chamaram de bruxa era apenas o reflexo do medo de vocês. E reflexos, Senhor, não morrem. Os registros de Hollow Creek se encerram em 1693. A vila foi oficialmente abandonada. O que restou dela, as fundações, o sino da igreja, algumas lápides partidas, foi tomado pela mata. Tornou-se uma espécie de lenda local entre os moradores do interior de Massachusetts. Poucos ousam procurar. Menos ainda ousam falar o nome da mulher de olhos quietos e risos de silêncio. Mas em noites sem lua, ainda há quem diga ouvir passos na floresta. E se você encontrar uma vela sozinha, acesa no escuro, não tente apagá-la, ela não está ali por acaso. Ela foi acesa por alguém, alguém que ainda sussurra, alguém que nunca foi embora.